Os percevejos e as lagartas estão entre os principais desafios para os produtores de soja e milho no Brasil. Essas pragas podem causar grandes prejuízos às lavouras, dependendo das condições climáticas, do ciclo das culturas e da eficiência dos manejos. Para entender melhor os impactos, os cuidados necessários e as tendências no controle dessas pragas, eu converso com Fábio Lemos, engenheiro agrônomo, que traz as principais informações para os agricultores. Fábio, os percevejos e lagartas, eles representam um grande problema no cultivo da soja e do milho. Quais são os danos causados por estas pragas e em quais condições essas pragas são favorecidas ou podem causar maiores prejuízos? Então, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco do sistema produtivo. A gente sempre fala do sistema produtivo de soja e milho, e não somente das culturas isoladas, porque nesse caso de percevejos e lagartas, ambas as pragas causam prejuízos nas culturas de soja e milho. Né? A gente sabe que o monitoramento, o contexto, o monitoramento do agricultor deve ser feito desde o início da implantação, né? Porque os danos podem começar desde o início. Né? No caso da cultura da soja, o dano inicial, sem dúvida, é muito maior para a lagarta, que pode causar perda de stand, por hábito de rosca, ou é, comprometer o potencial produtivo. Né? E aí, depois da fase reprodutiva, os danos são mais pronunciados, principalmente da Spodoptera frugiperda, que pode causar danos em flores, abortamento de flores, abortamento de vagens e, consequente, perda do potencial produtivo, né? Número de vagens por metro e assim por diante. No caso de percevejos, na soja, a gente vê os danos pronunciados muito depois do estágio reprodutivo mesmo, canivetinho, flores, e também no caso de vagens e perda de peso de grãos. Mas se a gente não entender todo o monitoramento desde a etapa vegetativa da soja, por mais que o percevejo não cause dano, mas ele está se multiplicando. Tipo, tendo fonte de alimento, está se multiplicando, está tendo maior número de ciclos da praga e, consequentemente, na hora que entrar a fase produtiva, que é chave e é crítica para a cultura da soja, vai ter uma alta população de percevejo e vai causar dano na produtividade. Então, a gente pode falar que esses dois momentos são muito importantes e chaves para essa cultura. E no caso do milho, desde a implantação para ambas as pragas, percevejo e lagartas, tem que se fazer o monitoramento e o manejo. Né? O percevejo pode causar dano no potencial, perda de estande, né? Desde o início, principalmente a partir do palitinho, que a gente chama, e as lagartas pode causar, seja também no hábito de rosca, mas também se alimentar das folhas, diminuindo o potencial produtivo. Então, a gente tem que olhar essas pragas em todo o contexto, em todo momento, no ciclo das duas culturas. Certo. Fábio, existem algumas situações em que o produtor ele não precisa se preocupar com a presença dessas pragas em, por exemplo, algum determinado ciclo das culturas? Eu acho que existiam momentos em que uma pressão ela é menos crítica, né? Acho que a preocupação na fase vegetativa, a preocupação do dano que percevejo é menor, né? A gente tem poucos relatos de danos, ou o percentual de perdas é muito baixo, mas a gente sabe que tem essa questão da população, né? Vai se multiplicar, vai ter maior número de ciclos e tem a probabilidade de ter uma alta população lá na fase reprodutiva. As lagartas, a gente sabe que lá depois do R7, que já está no final do ciclo da cultura, a pressão de lagartas, mesmo ela acontecendo, os danos são poucos. E no caso do milho, a gente vê que o percevejo, a partir de V6, V8, os seus danos são mais difíceis, né, são menores, mas a lagarta, e diferentes espécies de lagarta, seja Spodoptera, seja Nicoverpazéia, por exemplo, acontece durante todo o ciclo. Certo. E por que as áreas tratadas com defensivos para as ambas pragas, elas crescem em relação à safra anterior de soja, com o momento da infestação, em relação com o clima? Perfeito. A gente viu principalmente na safra de soja, essa 23 que aconteceu, o aumento de 31% na área tratada, em que o agricultor precisa fazer a mistura de tanque. Produto para percevejo, mais um produto para lagarta. Isso cresce por um cenário que é aumento de pressão da praga, né? Então, maior número de ciclos, seja percevejo marrom, seja percevejo barriga verde, né? Que vem da safra anterior, então ela fica nos restos culturais, fica as plantaninhas, se já começa a safra uma pressão. A gente vê uma diminuição da eficiência da biotecnologia, seja soja, seja para milho, para o controle de lagartas, então está tendo mais
escape, existem certos relatos de resistência, que aí a biotecnologia não controla a lagarta, e aí o agricultor ou tem que entrar mais vezes para controlar, ou ele não faz o devido monitoramento na hora que vai fazer, a população de praga é muito maior e ele precisa fazer o controle muito efetivo com bateria de aplicação. Então, isso sem dúvida, a gente pode falar sobre o comportamento da praga e sobre a situação do ambiente. Fora isso, a gente tem uma problemática que aconteceu na safra passada, que a gente teve um período quente, altas temperaturas, que isso acelera o ciclo reprodutivo dessas pragas, né? Principalmente lagartas, existe um fator muito relacionado à temperatura que aumenta o número de ciclos durante a cultura. E aí dá a explosão populacional que faz com que o agricultor tenha que entrar mais vezes com o manejo, seja químico ou biológico. Uhum. Agora falando sobre a questão do controle, né, Fábio? Como o produtor ele deve fazer esse monitoramento e o controle para essas pragas? Há um monitoramento, nível de controle? Quais são as diferentes formas de controle? Químico, cultural ou biológico? Perfeito. Eu acho que tem sempre pensar que o MIP, né, manejo integrado de pragas, ele não pode estar somente no pilar do controle químico, né? Existem outros tipos de controle que faz com que o agricultor, ele em adotando, ele tenha maior probabilidade de sucesso, né? Então, sem dúvida, é o monitoramento desde a instalação, no momento da dessecação pré-plantio, porque várias dessas pragas podem estar em testes culturais, podem estar é, em plantas de cobertura ou em plantas daninhas, e ali, se necessário, ele faz alguma intervenção. O uso de tratamento de sementes com algum inseticida é parte da estratégia de manejo, e após a implantação, a gente fala muito sobre monitoramento, seja em percevejos por metro, seja lagartas por metro. Então, o agricultor tem a necessidade de entrar, fazer esse monitoramento, fazer a contagem, e dando um índice de controle, né, a Embrapa até recentemente recomenda 2 percevejos por metro, né, por exemplo, na cultura da soja, e lagarta depende muito do tipo da lagarta, do nível, ou se causa danos nas partes reprodutivas ou as folhas. Mas o agricultor tem que fazer o manejo, né? Existem estratégias que são defensivos químicos, né, de diferentes formas, seja de manejo mais efetivo, seja de manejo de controle residual, né, que tem um período de controle de proteção da cultura por 15 dias, por exemplo. Existem ferramentas que são os controles biológicos, né? Pode falar, tem Bovéria, tem Isária, tem metarrísio, tem a própria vírus, baculovírus, por exemplo, ou produtos PT. E também existem hoje já no mercado, e vai ser recentemente lançado novas outras ferramentas, que são os manejos comportamentais, que são feromônios de disrupção do acasalamento, em que, principalmente para lagartas, nesse momento, para Spodoptera, em que, em sendo aplicados esses produtos, esses feromônios, que são bases biológicas, o lagarto, a mariposa macho não encontra a fêmea, não há acasalamento. E aí, consequentemente, há menos produção de ovos e lagartas. Então, existe um complexo de manejo, mas a gente tem que monitorar e fazer a intervenção durante todo o ciclo das culturas, né? Haja visto que até quando a soja está em pleno enchimento de grãos, a partir R5, R6, R7, dando percevejos na área, ele ainda pode causar danos aos grãos e diminuição de potencial, diminuição de peso e, consequentemente, perda de produtividade. Certo, agora chegando ao fim da nossa conversa, Fábio, eu queria finalizar contigo falando sobre o controle químico, né? Qual a importância desses novos produtos e moléculas no combate a essas pragas? Nós desenvolvemos, e toda a indústria desenvolve diversas novas ferramentas, é fundamental a inovação, seja pensando na questão da resistência, a gente vê ano após ano, existe pragas que se tornam resistentes a diversos produtos ou grupos químicos, então a inovação é fundamental para que haja o controle dessas populações e diminui a potencial perda. Adicional a isso, a indústria desenvolve formulações e produtos, seja para dar mais residual, seja para ter uma resistência à lavagem da chuva, à resistência à fotodegradação, seja para controlar um amplo espectro de pragas na mesma aplicação, evitando problemas de incompatibilidade química, física ou biológica, seja também
pensando na própria dinâmica. A gente tem hoje, sem dúvida, o maior potencial que vem acontecendo na cultura da soja e do milho são percevejos e lagartas, mas tem todos os ambientes e outras pragas que estão acontecendo também. A gente viu esse ano, agora, 24, 25, já surtos de torrãozinho, por exemplo, no Mato Grosso. Ano passado, a gente teve um surto muito alto de mosca branca no Cerrado. No milho, além de percevejo de lagarta, a gente vê muitos casos de uma alta pressão para cigarrinho e pulgão. Então, o desenvolvimento não só de novos produtos, mas novas formulações com um amplo espectro é fundamental para esse controle desse complexo de pragas. Certo, Fábio, eu agradeço a tua participação e colaboração aqui conosco. Eu conversei com Fábio Lemos, engenheiro agrônomo e gerente de culturas e portfólio da FMC.